dentro, amados sentimentos que não vêm nem se transborda quem eu sou por dentro e movo os meus afetos e desejos mais profundos. Eu quero te querer ainda mais. Me ensina a te querer ainda. Eu quero te querer ainda mais. Me ensina a te querer ainda. Eu quero te querer ainda mais. Me ensina a te querer ainda. Aí, muito obrigado, Maria Juliana. Juliana é aluna de letras, né, do primeiro período, assim como Lucas, Bruno. Quando o Ricardo e eu liguei, fomos fazer a captação de Lucas e Bruno, a gente tentou trazer Maria Juliana para o lugar de criação, mas ela sentiu medo de vir enquanto participante para produzir textos. Quando foi um belo dia, ela me mandou um áudio cantando, disse que sentiu vontade de mandar um áudio para mim cantando. Quando ela começou a cantar, eu disse, já sei como vou levar ela para o lugar de criação, vou levar ela cantando, e aqui ela está. E não vai sair mais. Porque aqui é assim, ó, é um estilo de ditadura, entrou, não sai mais, porque nem eu nem nada deixamos. Mas muito obrigada, ela ainda vai voltar para cantar mais um pouco para a gente ao longo da programação. Infelizmente, Ana Lu iria dividir com ela, né, esse espaço musical, mas a Ana Lu teve um problema de uma indisposição e aí não pôde se fazer presente. Vou aproveitar também o ensejo para justificar a ausência da professora Nazarete, ela que sempre está participando, mas hoje ela está sendo madrinha do casamento de Vitória e aí não pôde participar, tá bom? Mas o professor Chiquinho, que também é coordenador do projeto, fez presente aqui para representar a coordenação. E aí, estão animados para essa noite de apresentações, essa segunda etapa do sarau? Estão animados com os textos que vêm por aí? Ansioso, né? Alguns estão nervosos, é a primeira vez que vão apresentar, né? Outros já estão aí mais acostumados. Eu tô aqui triste por Janayara, bichinha. Estava aqui falando comigo no privado, porque ela está com problema no celular, e ela não está podendo entrar nos encontros formativos, nos saraus. Ela está toda triste, né? Porque ela gostava de estar presente. Vamos então torcer para que em breve ela possa se fazer presente, porque é uma participante excelente, uma escritora fantástica, e a gente pensa nos textos dela. Então, para quem ainda não sabe, só recapitulando, agora a gente vai ter 2 saraus com o mesmo tema. Então, hoje, o sarau de hoje, continua com a temática o sujeito autor, não é que foi a temática do sarau anterior, tá bom? E aí algumas pessoas vão apresentar aí seus textos para complementar essa etapa, esse ciclo, na verdade. E aí o próximo sarau já vai ser com a nova temática culturas e identidades, valores construídos ou aflorados. A propósito, antes de começar, na verdade, eu gostaria de pedir que todos ligassem a câmera, né, para ficar nesse momento mais íntimo, né, coisa mais... Porque eu estou aqui exibindo minha figura, então todo mundo tem o direito de se exibir também. Então vamos lá, vamos ligar essas câmeras para ficar uma coisa mais aconchegante, não é? E para dar início às apresentações, chamo Maria Aparecida para declamar para nós o seu texto Eu, Escritora. Boa noite, pessoal. Lucas, você me ouve? Me dê um sinal, por favor. Estamos ouvindo sim, viu, Aparecida? Ok, obrigada. Pronto, eu vou ler meu texto.
foi um dos textos mais difíceis para fazer. Pegou assim um momento muito difícil na minha vida e sabe aquele momento que você não tem inspiração? Hoje no bate-papo com a Rosiane, que ela falou da escrita, né? Criativa e não criativa, eu me identifiquei muito, porque foi quase meio que por uma obrigação. Inspiração passou bem longe mesmo, mas vamos ao que interessa, né? E meu texto, ele ficou assim. Leitora e escritora. Ah, só o título, como o Lucas já disse, né? Eu escritora. Leitora e escritora. Sinto no direito de me chamar assim. Nos meus rascunhos me encontro, me descubro. Sou do mundo das palavras, embora por vezes me perco nelas. Estas mesmas palavras, frutos das minhas escrevivências, definem quem eu sou. Uma a uma, vão imprimindo a minha identidade. Sou mistério, mas as canetas e papéis, quando em minhas mãos, denunciam quem eu sou. Sou Maria. Em instantes, muitas Marias transbordam em mim. Qual delas eu sou? Busco por respostas e me embaraço nas palavras. Nas entrelinhas, me encontro. Sou escritora, sou leitora. Leitora e escritora. Sou a que vos escrevo. Interprete-me. E é isso. Texto maravilhoso. Maria Aparecida sempre. Não sei o que ela fala, e é isso. Um texto maravilhoso como esse. Né? Gostaria que você falasse um pouco mais desse processo. Já sei do início. Já falou que Lucas, está travando o seu áudio. mais impositivo, porque mesmo por Lucas, inspiração, mas Lucas, eu não consegui compreender. Acho que teu áudio cortou. Tá travada a internet dele. Mas pelo que eu entendi, ele quer que você fale de onde é que saiu, né, essa inspiração, como é que foi esse processo de fazer essa escrita, contar um pouquinho sobre esse texto. Como eu tinha dito, foi assim um processo complicado para mim. Os demais textos, eles não deram, eu diria, trabalho, né? Porque escrever requer um certo trabalho. Não é fácil escrever, né? Não é fácil. Principalmente quando a gente vai escrever para outras muitas pessoas. Enquanto eu era estudante, eu não me sentia tão... eu fazia um texto, eu não tinha tanta dificuldade. E quando você ganha uma certa titulação, professor, a impressão é que parece que você tem que ser ainda bem melhor. Então, é complicado, é difícil, mas assim, esse texto foi um período assim difícil na minha vida, foi quando meu esposo teve Covid e logo após teve trombose, as sequelas da Covid, então eu não tinha nenhuma inspiração para escrever. E sempre que eu via os lembretes, né, eu não vou chamar de cobranças, eu chamo de lembretes nos grupos, a sensação é que travava mais ainda, porque eu não estava focada na escrita, eu estava focada ali no meu momento da família mesmo, de problemas de doença. E teve um momento, quando eu abri o Zap, que eu vi lá cobrando, né, o eu escritor, eu me perguntei, quem eu sou agora nesse momento? Além de esposa, além de mãe, quem eu sou? E aí veio a resposta que é o título, leitora, escritora, né? Aí já lancei o título e comecei, né? Nos meus rascunhos eu me encontro. Então, até chegar a esse texto que eu
Se eu pudesse, eu mudaria e muito, porque nossos textos, quanto mais a gente lê, mais a gente quer mudar alguns detalhes, né? Mas é isso. Eu não tenho muito o que falar dele, sabe? Não, não tenho muito. A única coisa que eu sei é que todas as vezes que eu pego nesse texto, vem o filme do momento que eu passei para escrevê-lo, certo? Sim, um texto maravilhoso. Lucas voltou. Pronto. A internet deu uma caidinha aqui e estou de volta. A Aparecida já terminou? Sim, ela nos contou essa Pronto. inspiração, né? Todo esse processo. E é assim mesmo, né? A gente escreve, a gente passa por momentos. E tudo isso passa nas nossas escritas também, né? E aí, para dar continuidade às apresentações, Andréia vai declamar o seu texto O Tão Grande Gosto. Oi, boa noite. Infelizmente não vou poder ligar a câmera, como eu coloquei aí na mensagem, estou num lugar de iluminação precária. Mas eu vou ler assim mesmo, sem a câmera ligada. Estão me ouvindo? Estamos sim. Bom. O tão grande gosto. No silêncio do pensamento, paro e fico a pensar. É pelo gosto eu expressar o que sinto no momento. Escrevo pelo grande gosto e expresso o que sinto. Te juro, eu não minto, podes olhar em meu rosto. Escrevo para mim, jamais pense em um fim, pois a escrita me representa. Ela sempre me acalma, revirando minha alma, ela sim me acalenta. E é isso. Como é que foi o seu contato com esse tema? O que esse tema despertou? Ele fez você refletir sobre o seu papel enquanto autora? Que características, que, que ideias marcantes você procurou expressar no texto que fala desse sujeito autor, que é a Andréia? Conte-nos. Eu confesso que até o mês passado, a temática passada, esse aqui teria sido o tema mais difícil. Porém, o tema da cultura valores aflorados ou construídos superou, está super difícil. Mas, se eu não me engano, acho que foi Vitor, nutricionista, e eu fiquei, disse, meu Deus, o que é que eu vou escrever? Sujeito autor, porque eu acho que todo escritor consegue escrever de tudo, mas quando é para falar de si, é complicado, pelo menos eu acho isso, né? Eu tenho uma enorme dificuldade em falar sobre mim. E eu fiquei pensando assim, não, então eu vou falar para quê e para quem eu escrevo, e o que eu sinto. Aí saiu esse soneto, escrevo para mim, mostro o que eu sinto, o que eu não estou satisfeita, o que eu não estou confortada, eu jogo para fora por meio das palavras. E por aí vai. Eu acho interessante que a Andréia falou que o tema foi difícil, né? O tema do mês passado. Só que eu dei uma entrada lá no lugar de criação e ela já postou o texto dela. Eu queria entender qual é ali os critérios que a Andréia usa para nivelar a dificuldade dos temas. Sim, achei muito difícil, mas quando a gente, assim, consegui escrever, mas eu tenho para mim que eu poderia ter escrito melhor, mas não sei, achei difícil. Ainda está em tempo, viu? Se o seu sujeito autor está clamando para você fazer alguma modificação, ainda está em tempo, tá bom? Mas é só se você quiser. Eu ainda não dei uma olhada no texto, não, então não é nenhuma observação, não, tá bom? E agora, para esse sarau, para ficar uma coisa mais leve, quando o Miguel e eu estávamos organizando a programação, nós procuramos intercalar algumas músicas durante os textos. E aí eu convido novamente a Maria Juliana para cantar novamente.
Quero te dar tudo que amei. Quero te dar tudo que amei. Toma toda dor, trata com amor, e o que foi partido inteiro se fará a tua afeição. Toca o coração, e o que foi ferido se cicatrizará. Pois não há nada que o teu amor não possa eliminar. Não há nada que o teu amor não possa restaurar. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Pois não há nada que o teu amor não possa eliminar. Não há nada que o teu amor não possa restaurar. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Você pega algo feio e transforma em algo lindo. Você pega algo quebrado e conserta para a tua glória. Você pega algo escuro e não brilha a sua beleza. Você pega algo perdido e então reverte todo o quadro. Pois não há nada que o teu amor não possa remendar. Não há nada que o teu amor não possa restaurar. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Você pega algo feio e transforma em algo lindo. Você pega algo quebrado e conserta para a tua glória. Você pega algo escuro, então brilha a sua beleza. Você pega algo perdido e então reverte todo o quadro. Que voz maravilhosa, não é? Chega calmo, coração, alivia os pensamentos conturbados, se alinham. Maravilhosa. Ela vai voltar de novo, porque eu já estou explorando a bichinha, viu? São 6 músicas que ela vai cantar hoje. Não aliviei, mas enfim. E agora, inclusive, Fábia, quando eu estava lendo esse seu texto, eu fiquei pensando, como é que nós, autores, somos tão semelhantes, né? O texto de Fábia, a narrativa que Fábia constrói no texto dela, eu me senti tão próxima àquela narrativa, me senti tão... como se aquele texto realmente tivesse sido escrito por mim ou pensando em mim. Não é? Eu gostaria que Fábia compartilhasse esse texto, que
É interessante esse texto porque ele fala da busca do autor pelas letras. Fábia, fique à vontade. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Porque minha internet está péssima hoje. Estamos sim, Está Fábia. dando para ouvir bem? Sim. Pronto. Então, eu tenho que fazer a escolha aqui, ou som ou imagem. Aí eu vou optar pelo som. Então, o meu texto que tem como tema as letras. Quando sou desafiada às minhas escritas, desejando descrever emoções e sentimentos, retratar o meu eu, que ora é meu, que nem sempre é seu, mas que permito que seja teu, teu pensar, teu amar, e até nos encontrar através das letras que nos levam a flutuar nas lembranças, nas saudades. Surge aquele vazio, perco-me em um labirinto de emoções que me levam tão logo a buscar as letras, os versos, as rimas, as sinas. Numa imensidão de vontades, travo duelo com minhas inquietações e questiono. Para onde foi minha inquietação, minha inspiração? Como se não conhecesse as letras, não soubesse elas agrupar, para minhas travessuras, meus amores, meus desejos e também aqueles sonhos rabiscar no papel, pintar na minha imaginação, lugar onde poucos irão decifrar. Desejos em vão. Somente com as letras pode-se registrar, pode-se usar o sorriso, flutuar na alegria, mergulhar nas lembranças. E a fotografia da felicidade, com certeza, as letras irão desenhar. O desafio já apresentando-se ser vencido, só resta ao vento as letras espalhar, para com flocos de esperanças de quem alguém como eu, não igual, semelhante talvez, saiba as letras juntar, fazê-las falar o que sinto, pois não minto. Eu preciso das letras para extravasar, ordenar, decifrar e entender que elas traduzem desejos, de mostrar a beleza dos sentimentos, que somente as letras agrupadas com emoções são capazes de expressar. E este foi o texto. Um belíssimo texto, por sinal. Acredito que todos aqui, enquanto autores, se identificaram, porque a escrita, foi até o que a gente falou hoje na roda de conversa, escrever é um desafio. É difícil, por ser difícil, se torna um desafio, e ao mesmo tempo que as palavras, que as letras se tornam nossas aliadas, elas se tornam nossas inimigas e a gente tem que enfrentá-las. Mas ao mesmo tempo a gente necessita delas, um paradoxo interminável. E aí, Fábio, o que você pode trazer aí para a gente? Temática, como é que você se encontrou nessa temática? Como esse texto fala tanto de você? Veja, esse texto, mais um desafio, né? E o bom do lugar da criação é que sempre que o desafio aparece, a gente sai buscando alternativas, ajudas para vencer esses obstáculos, esses desafios. E o meu desafio maior é lidar com o papel e o lápis ou a caneta. Porque às vezes até vem, as inspirações chegam, principalmente quando a gente pode estar presente nas apresentações aí das poetas, né? Dessas meninas que escrevem tão bem e que ainda, ao ler, nos deixa assim arrepiada com o jeito de mostrar o que escrevem. E esse desafio do sujeito-autor, que nós sabemos que todos somos sujeitos, né? Se não o principal, mas um coadjuvante de uma história, de uma emoção, de um sentimento,
quando ele é proposto para ser registrado, aí vem aquela inquietação. E agora, como fazer? Então, a inspiração chega, começamos a rabiscar. De imediato, eu sou assim, já a pouca inspiração que chegou, ela já vai para. Já vira uma bolinha de papel, é amassada, não presta, quase sempre não presta. Não, esse não presta, esse não presta. Mas a gente vai tentando, até que saia alguma coisa, mas sempre que voltamos a ler esse texto, precisa melhorar. Esse não é ainda o texto que está dizendo o que sinto, mas no momento é o que foi possível sair. A inspiração sempre vem no lugar de criação, quando a gente participa nas rodas de conversa, ouvindo as apresentações. São vocês quem nos inspiram, porque histórias nós temos, e a inspiração vem de vocês. Eu só tenho a agradecer, porque estou conseguindo, né, depois de um certo tempo, não sou tão velha, não vou nem dizer a idade, mas depois de um certo tempo estou conseguindo registrar alguma coisa, que a tentativa, ela tem uma história e tanto. Então, obrigada, Lugar de Criação, obrigada, Poetisa, obrigada aí os que estão sempre nos incentivando, dizendo que vamos fazer, que somos capazes, que, como falaram aí, não são cobranças, esses alertas até às vezes nos fazem acordar. Estão dizendo que a gente pode, então eu vou tentar. E a gente tenta e sai. Não sei se serve, mas sai. Não só pode, como deve, né, Fábio? Porque esse texto está belíssimo, né? Você dizer que tentou não, conseguiu, né? É o verbo mais adequado, conseguiu. E, de fato, aqui uma roda, é um espaço de inspirações mútuas, não é? Um vai inspirando o outro, um vai ajudando o outro, e aí a gente vai formando esse coletivo de autores tão engajados e tão donos de sua própria história, vamos dizer assim. A próxima a se apresentar é Roseane Pereira, com o texto Memórias. No entanto, ela entrou em contato comigo hoje pedindo a retirada do nome dela da lista, porque ela não poderia participar. Para o texto dela não ficar de fora do sarau, eu me propus a fazer a leitura no lugar dela, certo? Então, o texto que eu vou ler agora é o texto de Roseane. Memórias. Às vezes, me pego presa nas minhas memórias. Confesso que é uma delícia recordar de todos aqueles bons momentos. Pense numa saudade que me dá. Quando criança, morava em uma casinha em um pequeno sítio, com um terreiro cheio de galinhas. Lembro-me que eu subia na porta e ficava observando todas elas. Recordo-me ainda de um quintal cheio de plantações, pés de manga, pés de coco. Uma maravilha aquele lugar. Essas lembranças fazem parte de mim, pois são as minhas marcas, são as minhas raízes. O tempo passou e quando eu comecei a estudar, era uma escolinha aqui perto de casa. Eu ia todos os dias a pé com minha irmã. A sala era pequena e a professora dava aula para várias séries em uma turma só. Eu aprendi muito naquele lugar. Tenho saudades. Saudades de ser criança, saudades de quando minha maior preocupação era apenas de brincar com minhas bonecas e correr com minha irmã no terreiro de casa. Me vi na necessidade de pôr no papel essas lembranças, e isso só é possível graças à escrita. A escrita que tem um poder libertador e que nos dá asa para ir além. Como uma autora, vou registrando minhas lembranças daquela época que tanto me faz falta, mas que consigo deixar registrada através da minha escrita. E aí eu pedi para ela fazer um pequeno textinho falando sobre esse processo de criação. Abre aspas. Esse texto eu escrevi no intuito de deixar marcadas minhas lembranças da minha infância, que tanto sinto saudade. E nesse tema de eu, autor, eu tive a oportunidade de expressar, pois estou sendo autora das minhas lembranças e que a escrita me dá
essa oportunidade de tirar da mente e deixar registrada no papel. Fecha aspas, Rosiane Pereira. Certo? Obrigado pela atenção. No caso, estou agradecendo por Rosiane. Para dar continuidade, eu acho que Juliana não entrou. Não entrou, a autora não entrou. Aí Juliana, a Maria Juliana, a cantora, vai nos conceder mais um momento de música. Peraí. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi. A janela cada estação fugir, como as árvores eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno, eu espero primavera chegar. Aí está meu filho. Retornar onde partir. Da distância avistei a alegria e a esperança das migalhas que desperdiçamos para jantar. Eu voltaria da minha vista, que o caminho será escuro, mas que estamos deixe te falar quem você é, que a palavra te desfaça, que te apoie em sua graça, só tu se esconderá. Quem você eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. E agora, Benilda, com seu texto Ser Eu. Boa noite. Não sou poeta, todavia existo e insisto. Ser eu é vislumbrar a riqueza de perceber-se um e-book que a vida escreve. Esse suporte é carregado de presentes e reflexões. Presentes que foram diferentes no passado, estão sendo no presente e certamente continuarão representados por outras faces. Cada face é brilhante e desafiadora, porque
fazendo esforços para compreender a vida, não posso contemplá-la com outro olhar, a não ser o do milagre. Para além de ver-me um e-book, entendo-me autora dele. Escrevo muitas vezes, não porque as ondas estão tranquilas, mas pelo fato de ter a certeza de que amanhã a brisa vai chegar e, ao sossegar o meu corpo e mente, reverberará a presença e o sentido do ser. Decidir não escrever é resolver ofuscar cada evento dito natural que chega sem avisar. Apesar de saber que a chegada de cada um deles sacode nossa estrutura e insiste em fragmentar-nos, e sussurra em nossos ouvidos. Você consegue chegar. De posse da minha pena, penso ser outra, aquela que reafirma para si mesma. Sou constantemente em metamorfose e preciso ser. Consciente disso, carrego muitas satisfações, pois sei que outros percebem luz sobre si a partir daquela que há em mim e em você. Nunca é muito lembrar que toda interação é sempre bem-vinda, incluindo a escrita que faz toda a diferença, toca e marca as pessoas. Afinal, nossa passagem aqui pela Terra somente terá sentido se formos instrumento de comunhão. Esse é o texto. Gente, que texto belíssimo. Fiquei até sem palavras, inclusive, com tanta excelência, com tanta leveza que esse trecho traz. E aí, no finalzinho, Benilda, eu lembrei de uma coisa que eu penso muito, que é quando eu morrer, ou quando nós, no lugar de criação, morrermos, os nossos textos vão ficar aqui. E aí eles vão falar por nós. E aí eu fico pensando, como a gente será eterno? Porque daqui a 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, se as pessoas ainda tiverem vergonha na cara, estarão lendo os nossos textos. E aí, quem sabe a gente seja estudado também, né? Igual esses autores clássicos. Mas aí, passando a palavra para você, Benilda, como é que foi esse processo de criação? Como é que foi trazer esse autor, esse sujeito autor para o papel? É verdade, Lucas, o que você diz. Esse é o nosso pensamento também, não é? Escrever marca a nossa existência para sempre, não é? Pós-vida. E há sempre uma dificuldade em escrevermos, nós não escrevemos do nada, nós temos muito sobre o que escrever. Não é? E aqui eu trago a seguinte inspiração, é de que nós somos um livro e eu escolhi colocar um e-book, né, citar um e-book ao invés de um livro, que é um livro, né, mas uma diferença aí, exatamente porque o e-book hoje está muito relacionada ao nosso dia a dia, às nossas práticas. Nós vivemos muitas correrias, nós vivemos muito, muito improviso, porque a vida contemporânea exige isso da gente. Então, quando eu coloco que sou um e-book e escritora dele, eu digo exatamente em relação a isso, né? O e-book, ele é um pouco menos elaborado, ele é mais prático, aliás, né, a sua elaboração, e me vejo nessa condição, né, de ser um e-book e de ser autora de um e-book. Poderia ser de um livro físico. No entanto, o corre-corre do dia a dia não tem permitido que a gente seja, né, esse escritor mais elaborado, essa pessoa mais tranquila, que consegue colaborar mais com a escrita, não é, que consegue trazer reflexões
para as pessoas que tanto necessitam na atualidade. A gente tem vontade, tem ciência de que a humanidade necessita de nós, mas a própria natureza do dia a dia tira essa oportunidade de nós. Na sala de aula, inclusive, vivemos isso. Nós temos alunos que fazemos uma leitura e percebemos que são alunos que necessitam de nós ouvirmos mais sobre eles, né? De chegarmos mais perto. E como são tantos, e nós temos toda essa demanda, né? Infelizmente, nós não conseguimos chegar mais próximo, mas ele precisa. E não é só o aluno. O humano precisa ser ouvido. Mais do que nunca nós percebemos essa necessidade. Então, somos esse e-book. Poderíamos ser um livro físico, mas há os impedimentos. E mesmo sendo, o interessante é que mesmo sendo esse e-book, ficando no desejo de ser o livro físico, nós somos, né, presenteados muito, a vida nos proporciona momentos maravilhosos e reflexões também. Então, somos isso. O e-book, ele contém tudo isso, que torna a vida da gente melhor. Um dia está pior, porém, no outro dia está melhor. Eu costumo sempre dizer, o amanhã será diferente do hoje, com certeza. Por isso que nós não podemos nos precipitar jamais. Sempre, né, esperar o amanhã, porque surpresas maravilhosas, com certeza. Presentes maravilhosos, como se tem no livro, no texto, estão disponíveis. Surpresas maravilhosas. Nós precisamos ter a paciência de esperar para poder receber esses presentes. Enquanto os presentes vão chegando, nós vamos fazendo reflexões, porque essas reflexões adoçam a vida. Eita, falei demais, Lucas. Obrigada, viu? Um cheiro para todos. Imagina, a gente está tão entretido aqui, se quiser falar mais, porque foi uma delícia ouvir você falando. Eu acho muito interessante essa maturidade que Benilda traz quando ela faz as comparações. Essa comparação do e-book do livro maravilhosa. Eu estava até pensando, o e-book, ele é eterno, querendo ou não, porque, por exemplo, se você colocar na nuvem, você consegue acessar de qualquer aparelho. Agora, o livro físico, se cai água, qualquer coisa, danifica. E aí a gente acaba perdendo. Bem interessante essas suas colocações, viu, Benildo? E vou ficar aguardando os meus presentes que estão vindo por aí. Com fé em Deus estão vindo. Estou esperando muito. O ano Com inteiro certeza. Tem paciência que vai chegar. Obrigada. Por nada. A gente que agradece a sua apresentação. Agora, o próximo texto, que é o de Ricardo, eu tive que fazer, gente, uma leitura do texto. Eu tive que elencar os motivos pelos quais esse texto deveria ser lido para que essa pessoa, que é Ricardo, viesse apresentar, né? Então, já que eu dei lá os pontos favoráveis, gostaria que Ricardo fizesse a apresentação do texto A Fagulha. Perdão, a fagulha não, a Faíscas. Fagulha de outra pessoa, Faíscas, de Ricardo Nogueira. Bom, fui convencido, né? Essa é a minha primeira apresentação em um sarau. Vamos lá. O título, como o Lucas falou, é Faíscas, e ele é assim. Para cada gênese, um estopim. A faísca tímida se agiganta, consome a mata seca, e o cinzento se transforma em rubor. Ondula, intimida, destrói, e assim abre espaço para o novo florescer. Diante do borralho, a combustão avança, implacável como há de ser, e o que é pétreo não mais é apenas, mas altera-se. Aquele garoto, inseguro, na plenitude de sua inocência, como é de se esperar, encontrou sua faísca sem ao menos buscá-la. Uma caixa de papelão, antigas memórias, fotos e, principalmente, versos de alguém.
Antes uma jovem sonhadora, com a mente infinita, exuberante, esculpida na forma que só a esperança da juventude atinge. Haviam ali tantas dessas faíscas que o verdadeiro milagre foi a casa não incendiar. Questionar, especialmente em tenra idade, foi natural ao garoto. O que é isso? O que significa? E a senhora lembra mesmo disso? E para as perguntas, respostas. E onde não havia mais a luminosidade da juventude, resplandecia o zênite bondoso que pode ser a experiência. Você quer aprender? Claro. E que aprendizado? Os versos eventualmente viraram prosa, os livros ganharam a companhia indissociável da caneta, o som repetitivo do teclado virou o mantra mais audível que a costumeira música alta. As histórias mágicas abriram alas para outros causos, e como acontece com todos, a brutalidade da realidade anunciou-se, como fez com a dona das memórias na caixa de papelão. Faíscas, fogo, destruição, cinzas e renascer. Nunca pare. Desculpa, gente, minha filha aqui. Para que essa violência, meu amor? Enfim, deixa eu continuar. Nunca pare. Dentre tantas palavras e frases testemunhadas ao longo das páginas, minhas ou de outros, essa simples construção de 2 vocábulos nunca deixou de ecoar em minha cabeça. E assim nunca parei. Os sonhos mudaram, o esgar cínico da vida se introduziu sem cerimônia, mas nunca parei. A caixa já estava aberta, afinal, e as memórias exigiam ser respeitadas, mesmo virando cinzas para nutrir as próximas. Toda gênese, não deixe de ponderar, marca também uma cisão. Aqui o homem incerto olha para trás e observa, ou se encontra, com o garoto inseguro. O receoso aceno de reconhecimento entre ambos há de significar algo. Curiosamente, a trilha sonora ainda é marcada pelo mesmo ritmo monótono do teclado, que insiste em triunfar sobre a música alta. Em tantos incêndios, tantas destruições e tantas reconstruções, a caixa permanece aberta. As memórias ainda permeiam o ar. O homem, assim, cumprimenta com respeito o menino que criou a primeira faísca, aceita mais um renascer e continua escrevendo. E esse foi o texto. Agora eu peço que me digam, esse texto deveria ficar guardado? Não faço a menor ideia. Interessante, né? Mas eu agradeço por me convencer a vir ler esse texto aqui. Valeu a pena compartilhar. Apesar de ser extremamente íntimo, né? No chat teve os comentários. E aí é até interessante como é que foi que ele criou esse texto. Ele criou esse texto depois do sarau, à noite. Compartilhe essa experiência. Foi. Geralmente, eu cuido do projeto Táticas Didáticas. Né? Eu comecei a me envolver mais recentemente com a parte da escrita literária. Esse foi o primeiro texto que eu apresentei no projeto e foi o primeiro texto que eu produzi para o projeto. Após o sarau, que foi o primeiro sarau que eu presenciei do projeto também, eu fiquei tão inspirado com o que eu ouvi, né, com as experiências de todos, que eu... se eu não me engano, eu estava conversando com a professora Nasa e ela falou, meu filho, mas você pode produzir alguma coisa, você é extensionista também. Aí eu falei, posso? Pois eu vou produzir. Aí eu tirei um período de 2 horas e escrevi esse texto. Não editei, porque eu achei que seria e não li, né? Essa é a primeira vez que na verdade, eu li ontem, quando eu saí com uma amiga minha, que ela queria ler, e a gente leu junto. Então, essa é a segunda vez que eu estou lendo esse texto. Então, foi mais ou menos assim, um processo um pouco caótico, né? Eu escrevo em fluxo de pensamento, então é interessante ler esse texto assim 1 mês depois, né, da produção. Eu queria conseguir produzir tão bem assim no meio do caos, viu?
Eu, na paz de espírito, tem hora que é só ladeira abaixo, no caos, então. Agora sim é o texto A Fagulha, de Bruno Rafael. Já? Vocês estão me ouvindo bem? Já. Certinho, Bruno. Eu vou começar. A fagulha. Escreve, apaga. Pensa, repensa. No entanto, horas e mais horas se passam em frente ao teclado e nada. Silêncio. Como pode não sair nada? A folha já esbranca, esperando, esperando. Até então, nenhuma expressão, nenhum sentimento, nenhuma história, pois a fagulha não veio. A criação de mundos, de personagens ou até das diversas expressões do pensar e do sentir, ou, perdão, eu pulei uma parte. As palavras, as frases e os conceitos, dantes em chamas sobre o papel, agora nada, pois a fagulha não veio. A criação de mundos, de personagens ou até das diversas expressões do pensar e do sentir, agora estão como meros fantasmas assombrando a mente, pois a fagulha não veio. Qual fagulha? Aquela fagulha que vem trazendo o fogaréu da inspiração, que vem incendiando cada letra e cada frase colocada no papel. Aquela fagulha que resulta na renovação, no nascimento do novo, o novo das ideias, o novo dos pensares, o novo das histórias ricas em humanidade. Dessas que fazem morada na alma daqueles e daquelas que se desafiam a colocá-las ao mundo por meio da sua escrita. Essa fagulha, de fato, é difícil de vir, de se mostrar, demanda entrega e, sobretudo, paciência. Não é fácil, mas então, quando ela vem, se inicia o chamuscar das primeiras palavras, dos primeiros trechos por sobre o papel. É como mágica. As palavras agora brotam, e não só isso, brilham, cintilam e dançam sobre as linhas e páginas, pois a fagulha veio enfim. E veio forte, finalmente conduzindo e registrando no papel antes vazio, sem alma, aquele pedaço da alma do autor, da autora. A fagulha veio enfim. Trouxe aquele novo, aquele frescor, tão buscado, tão pretendido. A fagulha veio enfim. A fagulha, essa fagulha, não é algo digno de deuses ou reservado apenas a escolhidos e escolhidas. Todos têm acesso. Claro, é um processo onde uns levarão mais tempo, outros menos para alcançá-la. Mas uma hora, a fagulha vem, enfim. Muito bem. E aí, Bruno? Bruno, assim como o Ricardo, é o primeiro texto dele no Lugar de Criação. No Lugar de Criação, eu acho que antes ele já tinha alguns textos escritos. E eu queria que você contasse essa experiência, não é? Esse primeiro contato com o Lugar de Criação e como surgiu as ideias para esse texto. Primeiramente, desculpa se tiver algum barulho, né? Que negócio de jogo hoje, né? Aí o povo tá animado. Esse foi o segundo texto que eu escrevi, né? Que primeiro eu escrevi o da temática recente, porque na minha cabeça eu só poderia focar na temática recente, não poderia ir para outra, né? Aí eu fiz o texto da temática recente, aí conforme foram acontecendo os saraus, o evento formativo, aí eu fui me inspirando na temática mais antiga, até com o que Nazarete falando também. Aí chegou a noite e veio assim, do nada. Eu vou escrever. E sentei para escrever. E comecei. Acho que eu levei, não sei, umas 2 horas também, no máximo, entre escrever e editar. E eu gostei bastante. Foi uma experiência boa. E eu não estou acostumado a escrever essas coisas assim mais diferentes, né? Como eu sempre falei, eu escrevia minha primeira experiência com escrita é escrevendo conto. Eu não tinha costume de escrever sobre outras coisas mais diferentes. Mas é isso. E Ricardo, eu também achei que nosso texto dialogou bastante, principalmente no início. Dialogou, não dialogou? Tem umas temáticas parecidas e tem umas imagens que são muito parecidas também. Eu me confundi todo na hora que eu estava montando a programação. Eu ficava, meu Deus, o Faíscas
É do Rafael ou é do Bruno? Ou do Bruno ou do Ricardo? Eu inverti 500 vezes, que eu fiquei todo confuso. É título parecido, e aí como o de Bruno eu acompanhei, eu vi o texto. Então, se o título é parecido, a temática é parecida, a condução é parecida, me confunde tudo. E aí agora vamos abusar novamente da voz de Maria Juliana, né? A única cantora que a gente tem aqui, então vai ser ela de novo. Fique à vontade. Aos poucos estou desapegando de mim e me apegando a ti. Aos poucos estou abandonando meu eu para te seguir e te aqui. E se você quiser, eu tenho como nas pernas. Você me completa e não deixa nenhum pano. E se você fizer, eu tenho como nas pernas. Você me completa e não deixa nenhuma. E a cada passo que eu dou em direção à sua cruz, pedaços de mim vão ficando para trás e partes de ti vão me preenchendo. E quanto mais eu me aproximo de você, Jesus, mais partes de ti vem compor quem eu sou, mais semelhante eu torno, até que aquilo que era em parte se torne perfeito. Deixarei meu eu se esvair, mais de mim, menos de mim, até aquilo que era em parte se torne perfeito. Deixarei meu eu se esvair, mais de mim, menos de mim. E a cada passo que eu dou em direção à sua cruz, mas partes de mim vão ficando para trás e partes de ti vão me preenchendo. E quanto mais eu me aproximo de você, Jesus, mais partes de ti vem compor quem eu sou, mas semelhante eu torno. Pronto, muito obrigado. Isso mesmo, Maurília, hoje ela é rainha. Foi a única cantora. Ela já ia cantar, no caso, e aí ela ia cantar junto com a Ana Lu, só que a Ana Lu teve aí um problema de saúde. Aí eu disse, vai ser só você, Maria Juliana. De última hora, ponta firme, aceitou cantar o sarau todo. Gosto de gente assim, viu? E agora vai ser justamente Maurília quem fará a leitura do seu texto, que tem por título Palavras. Na sala fria, com essas paredes pintadas uniformes, já não sei se estou sonhando ou divagando em meus próprios pensamentos. Vem-me à mente. O que eu sou? De fato, sou um sujeito pensante, mas esse negócio de autoria, de onde surgiu na minha vida? Para falar a verdade, nem sei mesmo falar de onde saiu. Olhei desesperadamente para o lado e percebi que estou na sala de aula. As paredes uniformes não existem mais, e sim uma leve bagunça, cadeiras espalhadas e aquela boa conversa que deixava um ambiente barulhento. Penso que estou presa dentro do meu sonho.
Verônica, por que você escreve? Perguntava Layara, a professora. Ela sempre se vestia tão bem, aqueles longos cabelos pretos e o seu sorriso me fizeram espelhar nela. Escrevo para dizer quem sou. Respondi rápido para não ter que continuar aquele diálogo. Minha resposta me fez voltar para aquele ambiente gelado de paredes uniformes. Eu escrevo para dizer quem sou, fica martelando na minha cabeça. Volto às minhas memórias para encontro com esse ser, essa menina mulher. Quem sou? Percebo depois de pensar um pouco que sou isso, que sou aquilo também. Sou mais um pouco, sou isso, sou nada. Tudo isso vem à mente como uma bolinha de papel que meu colega jogava no lixo. Eu olho para aquele lixeiro laranja que já não suportava o que estava dentro e começava a cair no chão. Olhava atentamente e percebia quantas coisas dentro que, embora estejam no lixo, poderiam ser reaproveitadas. Sim, reaproveitadas. Assim como as minhas palavras, que escrevo tantas vezes e acabo jogando naquele lixeiro abarrotado. As palavras escritas me fazem dizer quem sou, sim, me fazem reconhecer a Verônica que sempre fui, mas também me faz ter frustração, raiva, e lá vou eu colocar mais coisas que poderiam ser reaproveitadas no lixeiro que já não cabiam mais. Escrevo hoje, apago hoje. E assim a vida continua, com constantes escritas, reescritas e muitas vezes rascunhos presos no lixeiro de um canto de um ambiente qualquer, procurando me encontrar e escrevo sobre coisa, qualquer coisa. O despertador toca, acordo e já não sei o que é real e o que foi sonho. Texto palavras. Gente, que texto fabuloso, Maurília. Como sempre, né? A sua escrita é suave, delicada, é uma delícia de se ouvir. E aí, como é que foi esse processo criativo? Vi que você criou personagens, não é? Dentro de um sonho. Conte para a gente como é que foi essa experiência, como foi esse processo. Eu gosto sempre de escutar as pessoas falando como foi que se deu a construção dos textos, porque aí já vai me dando ideias para os meus textos futuros. Eu estava sem ideia do que escrever, para falar a verdade, sujeito autor, o que eu escrevo, o que eu coloco, eu não sabia. E aí, um certo dia, eu fui fazer alguns exames de rotina. Lá estava eu, nesse ambiente gelado, as paredes tudo iguais, e eu comecei a pensar nesse ambiente. E eu vi uma lixeira. A lixeira tão bonitinha, tão arrumadinha, não tinha nada passando fora. Mas me veio essa ponte. Logo eu estava na minha sala de aula, lá no meu ensino fundamental, ensino médio. E como aqueles lixeiros dessas escolas costumam ser abarrotados. Me vem à mente saquinhos de biscoitos, saquinhos de... esqueci o nome, salgadinho, essas coisas, aqueles lixeiros, aquela bagunça que é um lixeiro. E eu comparei com esse processo das nossas palavras. Quantas vezes a gente escreve um texto maravilhoso e para nós, não prestou, vou lá e jogo naquele lixeiro. E foi isso, um processo assim, de voltar ao passado também, escrever, reescrever, apagar. Mas as nossas palavras meio que continuam ali, presas naquele lixeiro. E é interessante que a gente pode resgatar, né? A gente pode ir lá no lixeiro, pode desamassar aquela palavra e pode trazer de volta também. Então, é um constante reescrever, escrever novamente. É isto. Eu, com a temática deste mês, estou desse jeito, indo no lixeiro toda vez. Eu escrevo, aí assim, não, tá ruim, apaga, isso aqui não foi eu que escrevi, não. Aí exclui, delete. E aí, nessa brincadeira ainda não escrevi nada. Tem um sentar, acho que hoje à noite não. Agora, depois do sarau, ver se consigo produzir aí alguma coisa. Mas muito obrigado aí pela sua apresentação. E agora, a professora Elineide Alves, fazendo a leitura do seu texto Desejo. Olha que título forte. O que será que vem por aí? Boa noite, pessoas que inspiram tanto.
Sinto no falta de Nazarete, mas ao mesmo tempo bem representada aí por Lucas, que conduz tão bem, que inspira a gente com as escritas, que deixa os lembretes, né, Lucas? Vamos aqui, gente. O meu texto. Desejo. E ele nasceu no sarau passado. Eu falo sobre isso. Diz assim, desejo. Não sei onde começou o meu desejo de escrever. Sim, desejo. Porque escrevo como quem ama, sempre com desejo de ficar um pouco mais, de fazer morada. Mas me pergunto se esse desejo acompanha a minha vida, ou se a minha vida é motivada por esse desejo. Nossa, agora fiquei confusa. Bom, hoje escrevo para dizer sobre o que sinto, o que faço, o que sou. E o que sou? Quem sou? Sou uma professora imbuída do desejo de ensinar, uma mulher convicta das minhas escolhas, uma mãe com o desejo de mostrar ao filho o fascínio do mundo da leitura. Sou todas essas, e mais aquela menina que conheceu a poesia da vida nas palavras singelas do seu avô. Aquele homem sábio, já cansado pelos anos de trabalho, porém incansavelmente encantador com suas histórias de Trancoso, suas quadrinhas poéticas, que despertavam em mim o desejo de saber sempre mais sobre aquelas histórias de príncipes e princesas, que tornava a minha infância mais leve e feliz. Parece que desejo é a palavra-chave, porque quando criança, desejava ter aqueles livros coloridos, com histórias mágicas, e finais do tipo, foram felizes para sempre. Mas a realidade não me permitia. Não sei se por falta de dinheiro ou por falta de importância mesmo, as pessoas que me rodeavam. Meus pais não tiveram o desejo de leitura instigado. Por consequência, também não instigaram em mim. Mas não os culpo, agradeço. Eles sempre me disseram para estudar. Não tardou e eu encontrei na escola a motivação da qual precisava para escrever. Conheci um anjo, em forma de professora, que disse-me: vai, Elineide, conta para o papel que traz no coração e deixa que ele mostre ao mundo o que sente. Claro que as palavras foram outras, mas mais sutis. Mas gostei da metáfora e decidi usá-las, porque o tempo me ensinou muito, inclusive a usar metáforas, né, Lucas? Mas, voltando ao passado, encontrei um caderninho com letras e folhas amareladas, perdido em uma gaveta, dessas que a gente não dá muita importância. Nele encontrei o texto com o seguinte título, ó, que tem o caderninho mesmo. O título era o seguinte: Minhas Primeiras Poesias. É um texto dentro de outro. Um dia na escola, rabiscando sem perceber, entendi de repente que o meu desejo era escrever. Então foi ali, naquela sala de aula, que descobri meu verdadeiro talento. Dali em diante, não parei de escrever, e em breve minhas primeiras poesias vieram a aparecer. Agora então, só me resta agradecer, pois esse dom jamais pensei em receber. Hoje, sou felizarda, tenho meu sonho realizado, tenho a minha escrita encontrada e por uma professora que, por mim, foi... Desculpa. E uma professora por quem fui inspirada. Nossa, que memória linda. Olha que eu tinha aqui uns 13 anos nesse tempo. Agora, comecei a lembrar da minha trajetória de escritora. Escrevo porque sou, porque estou, porque quero eternizar as palavras que nascem em mim. Então, tornei-me professora. E estou a desengavetar os textos dos estudantes, porque o meu desejo é dar voz a todos os textos que chegam até o visto da minha caneta. Compreendo que serei sempre motivada pelo desejo de escrevinhar a vida, e mais ainda, pelo desejo de motivar a escrita em sala de aula, para dar asas aos textos dos estudantes. Obrigada. Lucas?
Bom, acho que, não sei se a internet de Lucas está ruim. Você quer para falar um pouquinho sobre o texto? É isso, Ele Mauro? travou. Eu vou. Conta pra gente, Elineide, como foi? Você disse que esse texto nasceu no sarau também, ou um pouco Foi. após o sarau. E na hora do sarau, Ricardo, eu estava ouvindo, na verdade, eu pensei, como é sobre a escrita, eu não sei o que fazer. A gente tá assim, né? Toda semana eu escuto alguém dizendo que não sabe o que fazer, que era texto lindo. Vocês escrevem, isso inspira muito. Aí eu estava ouvindo e escrevendo. Às vezes, quando eu fechava a câmera, aí quando terminou o sarau, ele estava pronto. Aí eu lembrei desse caderninho, ó, gente. Ele é bem velho. Quem estudou na escola estadual, nessa época, lembra desse caderninho que eles recebiam na escola, essas relíquias. E aí eu lembrei desse caderninho, ele estava aqui na estante, aí peguei, aí lembrei dessa escrita, e essa professora que eu falo em todo lugar que eu ando, uma professora que me inspirou mesmo para essa escrita. Eu comecei a fazer poemas, participei inclusive de um concurso de poesia, com essa idade, 12, 13 anos. E aí eu pensei, então é isso, é sobre isso que eu vou falar, é sobre essa escrita. E aí, quando terminou o sarau, Nazaré tinha perguntado se eu tinha feito isso. Não, não escrevi. Quando terminou o sarau, deu aquela vontade de dizer, eu fiz o texto. Não, mas não é a hora, né? Eu nem me preparei para fazer. E aí ficou. E aí, hoje, dei a oportunidade, quando o Lucas disse que novamente seria a mesma temática. E é isso. Então, ele nasceu da inspiração de ouvir você. Eu fiquei sem saber o que escrever. E quando eu ouvi, aí eu comecei a colocar no papel. E aí, foi essa mistura. Eu escrevi um texto e dentro dele eu gostaria de ler o texto que eu achei no meu caderninho. Então, foi essa ideia. E quando eu era adolescente, que eu escrevi, aí tem vários poemas. Eu queria publicar esse livrinho, quando eu falei aqui dessa questão de valores financeiros, mas os tempos eram outros, a interpretação também do momento que eu vivia, e, enfim, não foi possível. Aí, hoje, não faz mais sentido publicar, acho que é bem singela a escrita, é a cara daquela menina lá de 12, 13 anos. Mas aí, que bom que eu pude usar um dos textos aqui no sarau. Então é isso, é um pouco de mim, da pessoa que eu sou hoje, da professora que eu sou, e esse desejo de ajudar os alunos, de escrever junto com eles. Ano passado a gente publicou um livro, essa parceria, e eu me realizei muito, porque eu queria muito publicar o livro e publiquei assim, com os estudantes. Então acho que foi o maior presente. Então é isso. E o lugar de criação é um lugar de inspiração, para mim, sempre. Obrigada. E muito obrigado pelo texto, pelas palavras, Elineide, porque mostrou outras facetas, né, dos autores. Esse texto foi uma verdadeira caixinha de memórias que você levou a gente para vários locais aí na sua vida. Lucas, voltou? Voltei, não sei até quando, mas estou aqui. Conduz agora, querido. E aí, Elineide, você falando que não tem como publicar, tem sim. É um diálogo, você faz um diálogo com esses textos, né? A Elineide de hoje, dialogando com essa Elineide de quantos anos? 13, né? 13, 14 anos. Tenho certeza que vai ser um ótimo produto. Então, agora quem vai apresentar sou eu, mas a internet está assim maravilhosa. Eu já deixei aqui no 3G pronto para entrar caso eu caia. Então, vamos ver se vai dar certo. Quando foi passado a temática um sujeito-autor, eu fiquei imaginando, e quando dois autores se cruzam para produzir um texto? Qual faceta prevalece mais? Qual subjetividade prevalece mais? Qual identidade se prevalece mais? E aí, Camila, do Lugar de Criação, ela não conseguiu produzir o texto sobre o sujeito-autor, e eu disse, não, você vai produzir. Porque eu de tanto conver com nada, já acabei pegando essa coisa impositiva, vai produzir. E eu cheguei e disse, vamos, Camila, vamos produzir. Nós vamos fazer uma escrita compartilhada. E aí eu escrevia um parágrafo, mandava para ela. Aí ela devolvia. E aí a gente ia construindo, e a gente foi, na verdade, construindo esse texto em conjunto. E hoje eu vou fazer aqui a apresentação da versão final desse texto em conjunto. E que não é um texto escrito por duas pessoas, é um texto escrito, querendo ou não, por um único sujeito autor, porque no final a gente percebeu que foi uma única identidade que prevaleceu, foi uma única subjetividade que prevaleceu, foi uma única história que prevaleceu. Dois autores em conflitos internos,
em conflitos externos. Vou iniciar a leitura. Só para confirmar, vocês estão me escutando de boa? A internet não caiu ainda não, né? Vamos lá. Entre Antíteses e Metáforas, de Camila Batista e Lucas Rodrigues Filho. Caro leitor, perdoe-me. Estou ciente que, ao ler esse texto, tu esperas o melhor de mim, o melhor da alma deste poeta que vos fala. Hoje, contudo, não posso suprir teus anseios. As palavras tão covardemente me abandonaram. As metáforas, as doces metáforas, partiram sem me dizer adeus. Resta-me apenas o suplício. Sinceramente, por muitas vezes odeio escrever. Odeio a procura por palavras, o estresse de um texto não terminado, a exaustão que ocorre depois de dedicar tudo às palavras. Mas, assim como um corpo que não funciona sem seu coração, não consigo viver sem a escrita. Sou feita de palavras e não importa o quanto tento fugir disso. É impossível. Não se pode fugir da própria essência. Sou o que os textos fazem de mim. Talvez, dileto leitor, tu me aches volátil, insensato. Contudo, este sou eu, o produto desta antítese fervilhante. Amo e odeio as palavras. Amo e odeio escrever. Amo-os porque me dão vida. Odeio-os porque também me dão vida. Julgo-me incapaz de compreender essa complexidade que de mim mesmo brota. O que sou, afinal? Diga-me tu. O que sou? Não sei o que sou e provavelmente nunca saberei. Procuro por respostas que ninguém pode me dar. Ando no caminho da incerteza, sou conhecido por lá. Tenho medo de nunca andar por outro lugar. Escrevo tentando me achar e só me perco mais ainda no processo. Um paradoxo sem fim. E por não me achar, eu grito. Mas não são gritos estridentes. São gritos silenciados pela poeticidade das palavras que escolho. São gritos ocultados pelas narrativas que eu mesmo crio. Grito para não morrer. E para morrer, eu escrevo. E, curiosamente, a cada texto que eu escrevo, eu vivo mais. Obrigado. Deixa eu acompanhar aqui os elogios que eu amo, né? Nunca neguei. Competitivo. Jamais. Nunca fui. E aí, não sei se vocês perceberam, né, o que eu falei no início. Foi um texto produzido por duas pessoas, mas que no final teve esse encontro dessas duas almas, desses dois autores perdidos, desses dois autores com esses complexos, com essas antíteses, com essas metáforas que nos circulam. E aí se resultou neste texto. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui representando Camila também, que infelizmente não pôde estar presente. Certo? Muito obrigado. E aí fica aí o convite para as próximas situações. Caso vocês não estejam conseguindo produzir, pode me chamar, tá bom? Porque a gente produz junto sem nenhum problema. Ou chamar qualquer outra pessoa do projeto, mas sempre importante também ter essa troca de quando você não está conseguindo escrever ou qualquer outro problema que esteja interferindo na sua escrita, fica esse aviso. O lugar de criação também é um lugar de acolhimento, de ajuda, de apoio, de suporte, tá? Grato a todos. E agora, vamos lá, agora é o momento das irmãs Fonseca. Primeiramente, Rízia, apresentando o texto Enquanto Primavera. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Desculpa a escuridão.
Mas então, sinto-me afundando dentre rios de lágrimas, lágrimas que deslizam em meu rosto sem fim. Meus olhos ardem como chamas, já não aguentam a opressão. Vejo as luzes se apagarem, até restar só a escuridão. Já não consigo respirar, minhas forças se esvaíram. Tento encontrar palavras, mas algo me impede de se expressar. Clamo por ajuda, mas ninguém consegue escutar. Mas não desisto, persisto em uma jornada difícil, pois nela pode haver espinhos, mas vou progredindo. Então encontro a saída e minha alma se ilumina e deixo a promessa que enquanto primavera irei sempre florescer. E aí, Rízia, como é que foi o contato com esse tema? Rízia é uma autora completa, né? Mas mesmo a gente escrevendo há muito tempo, ou já sabendo lidar com as palavras, acho que foi alguém que falou, não me lembro quem, que é difícil falar de si, desse sujeito autor. Como é que foi esse processo para você? Então, realmente, Lucas, foi um processo difícil, até porque essa escrita foi uma escrita criada em cima da hora, por conta da correria dos dias e por certos acontecimentos que a vida nos traz, né? Mas eu quis retratar nesse texto como a escrita ela pode nos fazer florescer. E eu até assemelhei a uma planta, ou melhor dizendo, a uma semente. Quando plantamos uma semente, nós a regamos e cultivamos para que ela possa crescer. E assim somos nós, devemos regar e cultivar essa escrita e dentro de nós mesmos para que nós venhamos fazer com que ela floresça e venha crescer. Mesmo, por mais, e é até importante trazer isso, né? Por mais que a gente já escreva, alguns já escrevam há mais tempo que outros, é sempre é necessário regar essa planta, porque ela precisa manter-se viva, ela precisa continuar crescendo. Muito obrigado, viu, Rízia, por seu texto. E agora chamo Ruth Fonseca, ou Ruth Silva, como ela prefere, para fazer a leitura do texto Escrevo para Poupar o Peito. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui apresentando de novo depois de alguns meses fora, né? A saudade estava grande de ver essas apresentações maravilhosas de novo. Então, como o Lucas disse, o título do texto é Escrevo para Poupar o Peito. Existe uma coisa que a escrita pode trazer a um escritor, que vem seguida de alegrias, cansaços, decisões, pensamentos vagos, aprendizados e, acima de tudo, é uma terapia. Ela vem para colocar nós mesmos em conflitos internos de quem somos, quem devemos ser, tirar o sono, deixar a mente mais pensante para produzir mais, porque, afinal, uma produção abastecida gera mais rendimento. A escrita quebra barreiras, une caminho, exprime inquietações que há dentro da gente, do nosso íntimo. A gente vive a vida para escrever. É a nossa escola. E por fim eu digo, escrevo para não se ralar nas feridas da alma e preservar a pele. Escrevo para não me acostumar com a dor, com os machucados, com os sangramentos adquirimos na estrada da vida. Eu escrevo para poupar o peito. E digo mais, escrevo para guardar a vida, que se vai e se desgasta dia após dia. Gente, que texto maravilhoso, texto e interpretação, Ruth arrasa. E a gente também estava com saudades de suas apresentações. Volte mais vezes, sei que sua vida está corrida, mas gente aí está sempre presente conosco. E aí, fala pra gente sobre esse processo de criação. É um texto que fala por si só, mas eu acho que essa autora ainda tem mais alguma coisa a acrescentar.
Então, né, estou num período da vida muito difícil por conta do trabalho para escrever, mas é sempre aquilo, a escrita nunca sai da gente. E por que seja uma coisa boa, maravilhosa, quando a gente escuta, quando a gente lê aquela coisa que aquece o coração, mas nem sempre a gente escreve em momentos bons, em alegrias. Muitas das vezes as grandes escritas e melhores escritores escreveram em momentos difíceis, tensos da vida, e sai aquelas coisas lindas que ajudam outras pessoas, mas no momento que estava escrevendo não foi um período muito legal. Então é isso, a gente escreve quando está alegre, escreve quando está triste, quando está tendo um momento tenso. Então eu sempre gosto muito de correr para a escrita. Eu gosto às vezes de pegar um bom livro, ler, ficar no meu cantinho quando eu não estou me sentindo bem, porque é uma coisa que me ajuda. Eu conversar ali com uma caneta, no papel, é uma coisa que sai aquilo de dentro de mim. Eu gosto muito, muitas das vezes, de fazer isso do que conversar com alguém mesmo, de pôr para fora, porque a escrita, ela me acalma. Então, eu quis trazer isso num texto, que a escrita é uma coisa que é uma terapia, não tem como a gente correr dela. Ela, a gente estando alegre é uma terapia, a gente estando triste é uma terapia, é uma coisa que se renova dia após dia, ela não tem só um momento para a gente fazer, em todos os momentos ela sai com uma função diferente. Então, foi nisso que eu me baseei e escrevi esse texto. Gente, isso é verdade, viu, Ruth? Eu também tenho muito disso, de procurar na escrita esse momento de alivio, me fugiu a palavra agora. Esse momento para tranquilizar a alma. É tanto que tem texto meu que, se eu pegar, eu sei que aquele texto eu escrevi num momento de muita raiva. Só que aí a gente percebe a diferença. Ruth escreve e não perde a delicadeza. Eu escrevo, meu Deus do céu. Depois eu fico até com medo de ver meus próprios textos, porque eu escrevo com... Eu procuro aquelas palavras mais pesadas. Eu procuro trazer aquele sentimento de uma forma bem pesada para descarregar mesmo, para fazer um alívio mesmo. A sensação que eu tenho é que eu estou rasgando a folha. E é essa sensação que eu quero ter, não é? Mais alguém quer falar alguma coisa, quer apresentar algum texto ainda? Deixar muito aberto. Quem já apresentou, quer apresentar um outro texto, ou quem não apresentou, quer apresentar algum texto, fica à vontade. Já encerramos as apresentações que estavam na programação. Ninguém se manifesta. Pronto, então, Juliana, pode cantar a última música da noite, viu? Nada é igual ao seu retorno, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E um pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de
sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao seu crente ateu, ninguém entendeu. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar? Eu sei que há um Deus a me guardar, e um pequeno e frágil querendo sua atenção. O silêncio encontrou resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que eu já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao seu do gentil anjo Deus, ninguém explica Muito obrigado a todos e a todas pela presença. Muito obrigado a Maria Juliana, né, por ter nos concedido, né, ter nos emprestado a sua voz para esse momento tão belíssimo. Obrigado a todos que apresentaram, se disponibilizaram para estar aqui apresentando os textos. Obrigado pela participação, a quem estava ouvindo, volte sempre. E eu gostaria de deixar só uma observação. Em dezembro, o sarau vai ser no dia 18, certo? Porque aqueles 2 últimos sábados são feriados, né? Um é Natal e o outro é Ano Novo. Ninguém vai estar aqui no Natal e Ano Novo fazendo sarau. Então, a gente trouxe para o dia 18, certo? Tanto a roda de conversa quanto o sarau serão no dia 18. Certo? Conto com a presença de vocês no dia 18, com os textos de vocês, que também são fundamentais para as nossas discussões, para esse momento de fruição, que é tão importante nas noites dos sábados, que alegram tanto nossas almas. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e até o próximo encontro.